Fala aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos fazer uma revisão sobre cartografia e localização do território brasileiro. Vamos lá? Pessoal, cartografia é a ciência que faz o estudo e a elaboração dos mapas. Para a gente ler um mapa corretamente, a gente precisa identificar alguns elementos neles. Por exemplo, o título do mapa ele nos mostra duas coisas: o local que está sendo mapeado e o tipo de mapa que está sendo utilizado. Ou seja, um exemplo, Brasil físico mostra que temos um mapa do território brasileiro e é um mapa do tipo físico. Esse mapa também precisa ter as coordenadas geográficas, que são os paralelos e meridianos, para a gente ver a posição desse mapa no mundo. Esse mapa também precisa ter a legenda, que são aqueles símbolos e cores que explicam tudo o que está sendo visualizado no mapa. Então, se tem uma âncora no mapa, o que significa essa âncora? A gente vai na legenda e observa, por exemplo, que é um porto. Se tiver uma estrelinha nesse mapa, geralmente a capital de um país, né? Se tiver uma linha vermelha, são as estradas, linhas azuis, os rios, isso tudo está descrito na legenda. O mapa também tem que ter a rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? É aquele desenho de uma estrelinha, né? Lembra uma estrela de 4 pontas, às vezes 8, que mostra para onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste. Todo mapa tem que ter. Tem que ter também a escala. O que é a escala de um mapa? Ela mostra quantas vezes o mapa foi reduzido para caber numa folha de papel, num plano, na tela do seu computador, do seu celular. A escala pode vir de duas formas. A escala gráfica é uma barrinha segmentada com os quilômetros ali, ou metros, né, dependendo do tamanho da escala do mapa. E temos a escala numérica, onde mostra a redução em forma de fração. 1, 2 pontinhos e 100 mil, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros no mundo real. Esse mapa também precisa ter a fonte, ou seja, quem produziu esse mapa, né? Qual o geógrafo, qual o cartógrafo, qual o órgão. Então, geralmente vem embaixo essa informação. Basicamente, pessoal, um mapa precisa ter esses elementos: o título, as coordenadas geográficas, a escala, a orientação, a legenda e a fonte. Bom, os mapas podem ser classificados de diferentes maneiras. A gente tem, por exemplo, a classificação quanto à deformação, ou seja, como é a deformação no mapa. Por que quanto à deformação? Nenhum mapa ele é real à realidade. Por que ele não é? Porque ele não mostra essa realidade como ela deveria ser? Porque a Terra é esférica e não dá para você representar um plano, né, uma esfera, uma superfície plana sem cometer erros. Então, por isso a gente tem que usar as projeções cartográficas. E essas projeções têm vários tipos. E aí, um desses tipos é quanto à deformação. Aí nós temos a projeção conforme, a projeção equivalente, a projeção equidistante. A projeção conforme, ela mantém as formas dos continentes, mas vai deformar as áreas. A projeção equivalente mantém as áreas, porém deforma as formas. E a projeção equidistante, ela vai manter as distâncias iguais no mapa. O cartógrafo também pode escolher o tipo de projeção que ele vai querer de acordo com a superfície que ele está projetando. Se ele projetar essa esfera, né, a Terra, num cilindro, ele vai ter uma projeção cilíndrica. Se ele projetar num cone, uma projeção cônica. Se ele projetar num plano, colocado tangencialmente a uma superfície da Terra, ele vai ter uma projeção azimutal. Tem 3 tipos de projeção azimutal. A azimutal polar, quando o plano se localiza nos polos, norte ou sul. A projeção equatorial, quando o plano se localiza na linha do Equador. Ou a projeção oblíqua, quando o plano se localiza em qualquer outro ponto da Terra que não seja os polos nem o Equador. Bom, quanto ao Brasil. O Brasil, quando a gente analisa a cartografia dele, a localização e as características geográficas e cartográficas principais, nosso país fica no continente americano, mais especificamente na América do Sul. Nós somos um dos 12 países da América do Sul, que tem 13 unidades, né? 12 países mais um território, e nós fazemos fronteira com quase todos os países, com exceção do Chile e do Equador.
Bom, o Brasil é cortado por duas linhas paralelas, linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Não somos cortados pelo meridiano de Greenwich, ficamos a oeste dele. Portanto, o Brasil está em 3 hemisférios, hemisfério norte, sul e oeste, também chamado de ocidental. O Brasil, por ser cortado pelo Trópico de Capricórnio, a gente também fica em 2 zonas térmicas diferentes. A zona intertropical, do Trópico de Capricórnio até o Amapá, e a zona temperada do sul, que fica do Trópico de Capricórnio até o Rio Grande do Sul. Tá? O Brasil é o 5º maior país do mundo. Nós perdemos apenas para Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, e na 5ª posição nós temos o território brasileiro. Como pontos extremos do Brasil, ou seja, aqueles pontos mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste, nós temos a nascente do rio Ailã, no norte, estado de Roraima, a nascente do rio Moa, no Acre, né, que é o ponto mais a oeste, a Ponta dos Seixas, que é uma praia na Paraíba, ponta mais ao leste, e o Arroio Chuí, que é o ponto fica mais ao sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Fuso horários. Fuso horários foram criados para regulamentar e padronizar as horas do mundo. A gente pegou 360 graus de uma esfera, que é a Terra, dividiu em 24 partes iguais, cada parte 1 hora, cada hora 15 graus. Né? Quando a gente analisa os fusos horários, a gente precisa observar que o meridiano de Greenwich é o meridiano principal. Né? Então as horas são estabelecidas a partir dele. É a hora GMT, Greenwich Meridian Time, né? A hora do meridiano de Greenwich ou hora média de Greenwich. O Brasil, portanto, ele tem 4 fusos horários, porque a gente tem um tamanho longitudinal extenso. Se a gente for considerar o tamanho desde a Ponta dos Seixas até a nascente do rio Moa, da Paraíba até o Acre, que são os 2 pontos extremos do Brasil, a gente observa que o Brasil é bem largo. Isso confere para a gente 4 fusos horários. Fuso horário -2, -3, -4 e -5. O -2 é um fuso horário que só pega a área oceânica. Ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, é o primeiro lugar no Brasil onde o Sol nasce. O Sol nasce em Fernando de Noronha primeiro. Tá? Depois nós temos a hora oficial de Brasília, hora oficial do Brasil, que é a hora de Brasília, -3 GMT, que é a hora que nós usamos aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos também -4 GMT, que é a hora de uma parte da região norte do Brasil, uma parte do centro-oeste, e -5, que pega o estado do Acre e um pouquinho do estado do Amazonas. Então o Brasil tem 4 fusos horários. Pessoal, essa foi a nossa rápida revisão. Esses assuntos eu trabalhei de forma mais completa em alguns outros vídeos. Eu vou deixar no final aqui os cards para vocês localizarem esses assuntos. Estudem. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um curtir aí, se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e vejo você na próxima aula. Tchau!